Bacilos, que nós vamos dar uma atenção um pouco maior, porque hoje a gente já conhece muito dele. Uma das características mais marcantes de bacilos, e é o que contrasta ele com relação à tricoderma, é que cada bactéria ela produz uma substância ao redor, que é a somatória dessa substância nós chamamos de biofilme. A própria substância que eles produzem, que tem formatos específicos, essas substâncias também são bactericidas, são fungicidas, tá? Então, mesmo na ausência da bactéria, nós temos aí a ação desses produtos ainda interagindo aí, controlando pragas e doenças, principalmente, durante um bom tempo. O Bacillus, então, ele tem essa função de promotor de crescimento vegetal, que nós vamos especificar com alguns resultados, mas também biocontrole direto ou indireto. Quando a gente fala em indireto, nós estamos falando em resistência sistêmica induzida. E o controle direto, aí são várias ações, mas a maioria delas causando antibiose, ou seja, afetando a biologia do organismo que ele está atacando naquele momento. Seja um fungo, seja uma bactéria, ou seja um nematóide. Então ele produz substâncias antimicrobianas, compete por espaço e nutriente, o que todo micro-organismo faz, né? Então ele domina aquele local, e síntese de compostos que são gasosos, voláteis, que também atuam preenchendo os espaços vazios daquele solo e justamente ali atuando em cima dos organismos que estão ali. Então a gente vê aqui a resistência induzida, a gente vê a hora que o Bacillus ele entra em contato com a planta pela raiz, que normalmente é pela raiz, apesar de a gente também ter algumas pesquisas para aplicação aérea, mas que na maioria das vezes vai agir na raiz mesmo, ele cria então, a presença disso vai criar sinais químicos que vai levar à ativação de genes e à produção de substâncias que estavam ali latentes. Então o ácido jasmônico, por exemplo, o etileno e outras diversas. E isso é sistêmico, então a planta fica inteirinha dominada com essas substâncias, o que vai ter ação direta, e uma ação que a gente chama de indireta, em cima de doenças e de pragas. Bom, o Bacillus subtilis, que é o mais utilizado, apesar de a gente ter vários outros que a gente usa, como a Amelia liquefaciens, né, Cereus e outros, o Bacillus subtilis ele tem uma ação bastante interessante para nós que trabalhamos com soja, em cima de um dos nematóides mais importantes, que é o nematóide do cisto da soja, o Heterodera. Então veja que, eu já vou mostrar o motivo dessa ação, mas nós estamos vendo aqui que independente se foi aplicado numa cauda, no sulco, ou o tratamento de semente, nós temos a ação de diminuir a produção de cistos na raiz. E essa ação ela está principalmente ligada à nematorrepelência, porque produziu um biofilme ao redor da raiz, que tira o cheiro da raiz e o nematóide não consegue encontrar essa raiz. Então a gente vê aqui que o número negativo é afastando da raiz, positivo aproximando. Onde eu apliquei Bacillus subtilis, eu tenho mais afastamento do que aproximação. Então quer dizer, esse nematóide, o Heterodera, ele consegue viver no solo aí 12, 14 anos sem alimento. Mas enquanto eu estou usando o Bacillus, ele não consegue chegar na raiz. E aí, não chegando na raiz, apesar de eu continuar encontrando ele no solo, cada vez em menor quantidade, mas ele não está atacando a minha planta. Então, por isso que hoje a gente tem visto que a combinação de Bacillus, Tricoderma e diversos outros organismos que vocês vão perceber na hora que eu falar dos outros micro-organismos, eles têm conferido para a gente manejos múltiplos e qualidades da planta que são bastante interessantes para nós, tá? Então também aqui o Bacillus subtilis agindo em meloidógeno e pratilencos, diminuindo, independente se eu tenho muita matéria orgânica ou não, diminuindo a ocorrência dos dois. Lembra que essa diminuição de ocorrência ela vai ser no decorrer do tempo, tá? Então isso daqui para a gente é bastante importante estar na nossa mente, que vai ser no tempo essa diminuição. E Bacillus controlando doenças diversas da cultura, de várias culturas. Eu destaco várias porque a gente tem registros para morango, para café, o controle da ferrugem cafeeira, mas eu mostro para vocês na sequência, para as diversas culturas, aqui eu só coloquei as doenças que são controladas mais que 80%, tá? Eu não controlei as que são controladas 50%, que aí essa tabela seria enorme. E assim, para quem faz manejo biológico, qualquer controle ele é bem-vindo, porque na verdade, em manejo biológico, a gente faz uma associação de micro-organismos e macro-organismos. E essa associação é que me garante sucesso. Se eu tenho por exemplo, como esse, nesses casos dessas doenças e culturas, que ele controla mais que 80%, ele está agindo como um fungicida mesmo, né? Mas ele agindo em menor proporção,
ele também é importante para a gente no manejo, num kit de opções, né?